Oi, gente! No vídeo de hoje falarei sobre os pensamentos intrusivos e como você pode fazer para melhorá-los. Sou a psicóloga Dayana aqui do Efeito Psicologia e antes de mais nada já curte esse vídeo para você não esquecer, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos como este e bora para o vídeo. A primeira pergunta é: o que são pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos automáticos que geralmente são lembranças do passado que remetem a algum trauma ou alguma coisa negativa que você vivenciou e que fazem você repetir certos padrões de comportamentos para tentar evitar algum tipo de situação desconfortável. Mas nem sempre eles evitam, de certa forma, situações confortáveis. Porque às vezes a pessoa nem se coloca nessa posição desconfortável e ele já se adianta falando que é bom que ela não se coloque mesmo. Como se a situação do passado fosse voltar novamente. E, geralmente quem tem esse tipo de sintoma é muito comum em quadros de transtornos de ansiedade. Então, se você sofre com ansiedade, provavelmente você já lidou com esse tipo de sintoma. Então, como a gente pode melhorar esses pensamentos? Não é simples, não é fácil, mas é possível trabalhar com eles sim. Primeiro é registrar esse tipo de pensamento, para você entender e identificar quais tipos de padrão eles têm. Ou seja, por exemplo, toda vez que você vê alguma coisa, ou toda vez que você se coloca em determinada situação, você precisa registrar para entender em quais momentos ele aparece, para então você se nortear qual caminho seguir depois que você conseguir identificar aonde você se encontra. Depois você vai buscar evidências plausíveis para você acreditar em todos eles, pois nem sempre esses pensamentos são verdadeiros. Na verdade, o que acontece é que depois de tanto tempo você pensando sobre eles acabam se tornando como se fossem verdadeiros, mas nem sempre eles são. Então a gente precisa entender e colocar essas evidências. Quais motivos reais me fazem acreditar neste pensamento? Então vamos supor, eu vou viajar e vou pegar um avião, mas eu tenho medo do avião cair. Mas quais evidências plausíveis eu tenho que isso vai de fato acontecer? Muitas vezes a pessoa deixa de fazer certo tipo de coisa, por exemplo, como viajar de avião, por conta desses pensamentos. Mas quais são as evidências plausíveis para esse tipo de situação, por exemplo? A gente pode colocar aqui a margem de porcentagem que aviões caem é muito menor, por exemplo, do que você está andando na rua com um carro. Então, isso já é uma evidência de que nem todo esse seu pensamento é verdadeiro. Que, de certa forma, é mais uma reação do seu medo do que uma coisa que, de fato, vai acontecer. Entendeu? Não que não tenha essa possibilidade de acontecer, mas que 100% desse pensamento tem sido por conta do seu medo e não por conta da realidade em si. Certo? Esse é só um exemplo, mas você pode colocar várias outras evidências dentro deste próprio pensamento para você conseguir criar força e sair deste looping sem fim. Outra coisa que você pode fazer para lidar com este pensamento é reformular este pensamento. Então, por exemplo, eu sou incapaz e por conta disso eu não posso subir de cargo. Este é um exemplo. Você pode reformular. Eu preciso trabalhar certas habilidades, tais, e vou trabalhar assim, assim, assado. Mas depois disso, eu conseguirei sim subir de cargo. Entendeu? Você está dizendo quase a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Porque você vai passar a acreditar em você mesmo. Você vai passar a se questionar se esses pensamentos são de fato verdadeiros e se você talvez não possa enfrentá-los. Então, toda vez que você fizer isso, pegue coisas realistas e reformule este pensamento. E, por fim, passe a desafiá-los. Ou seja, tá, tudo bem, eu estou pensando em você, sempre pensei dessa forma, mas a partir desse momento eu vou me enfrentar diante dessa situação para ver até que ponto é verdade, até que ponto eu posso acreditar em você. E talvez você possa até criar um tipo de personagem para você conseguir lidar com isso. Então, da mesma forma que você tem esse pensamento negativo, você pode criar um pensamento positivo para que toda vez que esse pensamento negativo aparecer, você entre em ação com esse pensamento positivo. Então, vamos supor, lembra do Divertidamente, por exemplo? Que tem a ansiedade, que tem a felicidade? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente vamos colocar alguém à tona. Então, vamos supor, tem a Psi Dayana, que tem muito medo. Então, eu vou colocar o nome dela de Psi Medrosa. A Psi Medrosa. E tem a Psi Corajosa. Então, toda vez que a Psi Medrosa aparecer, eu vou utilizar a Psi Corajosa para enfrentar essa Psi Medrosa. Então, eu vou falar assim: poxa, Psi Medrosa, de novo você tá aparecendo por aqui? A Psi Corajosa tá aqui para te enfrentar. Dessa vez você não vai conseguir.
Por quê? Porque da mesma forma que você faz com pensamento negativo, você pode fazer com pensamento positivo e acabar diminuindo esses pensamentos intrusivos. Certo? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha gostado, não se esqueça do like e até o próximo vídeo.